Rádio Portal da Luz, 24 horas no ar, divulgando o amor, a alegria e a emoção da internet. Rádio Portal da Luz.com, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Ouviremos agora a mesa redonda do workshop realizado no MEFA, Movimento Espírita Francisco de Assis em Dourados, com Margarete Áquila, Mônica Medeiros e Sebastião Camargo. Quem pode começar a conduzir? Sebastião conduz. Nessa parte, quem já tiver algum questionamento, já pode só levantar a mão, pode vir aqui na frente, se não quiser vir na frente. É melhor porque daí todo mundo escuta, né? Ou fica mais ali, a gente passa o microfone, tá? Ou se alguém quiser fazer por escrita a pergunta, não quiser, é só me informar que eu passo aqui na frente. O ideal é fazer a pergunta no microfone, porque está sendo gravado para a Rádio Portal da Luz. Se vocês fizerem a pergunta daí, possivelmente o gravador não vai captar, porque ele está ao lado da caixa de som. Então, em relação ao que falamos ontem, tanto eu quanto a Mônica, em relação a Margarete, quanto o que a Mônica falou agora. Então, vocês ficam à vontade para tirar as dúvidas. Se não tiver dúvidas, chegue para cá e a gente vai criando outras possibilidades. Bom dia. A pergunta, doutora, é sobre essas características, essas virtudes, né, necessárias ao processo de cura, digamos assim. O perdão, são concepções minhas, que o perdão seja uma manifestação de sentimento e não um ato. Como buscar essa compreensão no outro, que precisa ter essa transformação de perdoar, porque é um exercício, eu imagino. Então, como fazer isso para o outro, no processo de auxílio ao outro? Perdão talvez seja o mais difícil de todas as virtudes. Segundo Jesus, na obra Ave Luz, perdão verdadeiro é o que não existe. Precisa ser dado, né? Porque o perdão nasce do ego ferido. Quando a gente se despe do ego, isso vai acontecer. A gente vai compreender e aceitar, então não vai ter mais necessidade de perdoar. Porque a gente só precisa perdoar quando está magoado, né? Assim. Veja, nem Jesus teve a ousadia de achar que evoluiria pelo outro. Nenhum de nós o faz. Sabe aquela história do avião? Se despressurizar, põe a máscara primeiro no seu rosto, aí é bem isso não é egoísmo, é lógica, né? O que você pode fazer é você construir a ponte. Se o outro quiser atravessar ou construir a metade dele, mas faça você a sua parte, entendeu? Eu acredito profundamente que a gente tem que vibrar muito pelas pessoas. A Margarete sabe, porque foi um caso que a gente compartilhou, a família de doentes, né? Para a gente salvar uma pessoa que estava estava com risco de feminicídio por parte do companheiro, a gente acabou até se expondo a tiro e coisas assim. E é um ser que tem um ódio mortal meu, porque, lógico, ele encara que eu fui responsável por interromper aquele ciclo maluco que eles estavam vivendo. E ele mandou 3.500 e-mails para o CRM dizendo que eu praticava curandeirismo. Eu fiquei 5 anos respondendo a processos, é óbvio que eu não faço isso, mas foi 5 anos de perda de tempo, de ir lá. E inicialmente eu senti por esse ser o mesmo ódio que ele me dedicava. Graças a Deus foi por um curto espaço de tempo, graças a essa moça aqui, que me fez ver, né, que esse não era o caminho. Eu simplesmente alimentava, embora eu não falasse com ele nem nada, mas o meu estado interior alimentava a doença da alma dele. E um dia eu estava indo para a casa do Consolador, né, e tinha aprontado mais uma calabrosa, porque ele foi falar com o meu chefe, para o meu chefe me demitir, uma coisa maluca assim. E eu estava indo para a casa do Consolador e estava escutando a Margarete cantar Ave Maria de Gounod. E eu comecei a falar com Maria, eu tenho muita afinidade com ela.
E conforme eu estava conversando com Maria, eu falei, eu peço a misericórdia de poder ser mãe desse ser numa encarnação futura. Na hora que eu falei isso, acabou em mim qualquer sentimento que não fosse amor. Então, na verdade, assim, estabelece em você, faz a sua parte. A parte do outro, o outro vai fazer quando estiver pronto também, entendeu? E a gente tem que entender que você só fica magoado quando o seu ego é grande demais. Quando ele está no tamanho certo, deixa pra lá. Ou essa pessoa me ensinou a deixar pra lá. Olha que grande ajuda que me deu. Porque hoje eu deixo muitas coisas pra lá. Porque não vale a pena, entendeu? Não constrói nada. Então, o infortúnio pode ser um grande fortúnio se você olhar pelo aspecto certo, né? Por favor. Você vai deixar eu sentar. Fala o que você falou para mim, vai. Fala o que você falou para mim, achei lindo o que você falou, enorme sabedoria. Bom dia. Eu sou geóloga, sou professora de geologia na universidade. E a minha aula de geologia, eu ensino minerais. E uma das coisas que eu falo para os alunos é que a gente faz parte do universo. Por quê? Quando a gente desencarna, se a gente é cremado, a cinza que sobra da gente é um mineral chamado mulita. E a mulita é constituída basicamente de sílica. E sílica, ela não é formada, é um elemento químico que não é formado na Terra. Ela é formada no universo. Então nós fazemos parte do universo, porque a única coisa que sobra do nosso corpo físico é um elemento químico que foi formado nas estrelas. Então nós fazemos parte das estrelas. Duas perguntas. São duas perguntas. Uma para Margarete, que é o seguinte: como a Alma falou, nós somos vibrações e a música é vibração, né? Então para a gente iniciar, como eu também perguntei para o Sebastião, para a gente iniciar um caminho dessa vibração harmônica, né? E como que a gente faz isso? A gente, vamos dizer, no dia a dia da gente é muito atribulado, né? Que momento que você para, que você chama toda essa harmonia? Porque, por mais que seja harmônico, você tem que ter um momento de harmonização, entende? Então, com a música, como você falou da sofrência ontem, né? Eu não sou de ouvir música de sofrência, mas como escolher essas músicas, como escolher essa harmonização? Porque desde do átomo a gente é vibracional. Então, como pegar essa harmonia da música com a nossa vibração e fazer um caminho harmônico do dia a dia. Porque o mais difícil disso é o dia a dia. No nosso serviço, a gente recebe todo tipo de energia, né? Muitas vezes as pessoas estão mais abertas para receber. Alguns dias recebem mais energia negativa, outras mais positivas. Como manter essa harmonia alta de vibração, né? Porque eu acho que é a vibração. Acho que a pergunta é para os três. A pergunta é geral mesmo, né? Em vários aspectos. A música, como eu falei, ela reflete muito de como estamos no nosso momento. Mas, como eu coloquei ontem, para que a gente possa aumentar o nível de consciência, subir em graus, porque nós temos aí vários degraus para alcançar no nosso nível de consciência, para a gente poder sair num grau acima, nós temos que procurar músicas que acessem o superconsciente. Lá na Casa Mental de André Luiz, ele fala do subconsciente, consciente e superconsciente, passado, presente e futuro. No superconsciente, algo a alcançar, onde nós queremos estar amanhã no sagrado, sentindo o todo, sentindo o tudo, essa integração total. Mas nós não conseguimos estar lá 24 horas. Por quê? Porque estamos altamente presos nesse momento presente, presos àquilo que eu chamo da mente do ego.
E a mente do ego, ela está sempre muito conectada com o que está acontecendo aparentemente aqui. Por isso as músicas de sofrência fazem tanto sucesso. Funk ou coisas do gênero. Porque são músicas que estão totalmente presas ao ego. Totalmente presas ao momento presente de prazeres materiais. Na terceira dimensão. Então, quanto mais a música estiver nessa terceira dimensão, mais sucesso ela vai fazer entre as grandes massas. E os produtores musicais, logicamente, sabem disso. Eles sabem que nós estamos prisioneiros da ilusão da matéria. Então, se alguém me magoa aqui, eu fico totalmente prisioneiro, já falando no que estavam discutindo sobre perdão, prisioneiros naquela situação. Eu passo mal, eu fico em conflito, eu fico dolorido, meu dia acabou, meu ano acabou, minha vida ficou triste, porque eu fico presa a essa ilusão daquele fato do que aconteceu e esqueço do eterno, e esqueço da vida real, que é a vida do espírito, e esqueço que isso é simplesmente uma briga no nível do ego. Você não me ama, você não me respeita, você não fez o que eu esperava que você fizesse, você me decepcionou. Nós ficamos presos a essas picuinhas e a esses dramas psicológicos que nós montamos. Você não briga com alguém que te fez alguma coisa que você considera errada? Então, a gente fica presa nesse mundo pequeno da terceira dimensão e esquece de olhar o ilimitado. Ontem, quando eu falei de você ver a pessoa, ver o limitado, eu estava falando em ver o ego, mas falei também veja o ilimitado, veja a centelha divina presente na nossa vida, porque essa é a realidade. Hoje estamos com dificuldades em alguns aspectos, mas nós somos muito mais do que isso que estamos fazendo aqui. Então, quando você ouve uma música, procure músicas que façam você dar uns pulinhos até o sagrado, como nós fizemos ontem. Que faça você acessar de vez em quando lugares muito mais gostosos dentro de você. Mas para isso, lembra que eu fiz um gesto? Desapego. Para que eu alcance um nível de paz, eu preciso aprender a me desapegar, tanto das picuinhas que acontecem, das falhas, quanto me desapegar de todas as razões que eu tenho para estar mal. Nós temos milhões de razões para estar com raiva, milhões de razões para estar magoados, temos muitas razões para tudo isso, não é? E aí a gente se apega a essas razões e não consegue dar pulos em lugares, mais elevados, em começar a acessar o superconsciente para trazê-lo para a consciência. Então, quando você dá muito significado a tudo isso que acontece na matéria, você deixa de ter acesso ao mais elevado. São significados. Então ela me tratou mal. Eu estou dando significado, eu estou dizendo que é mal, porque as coisas todas não têm nenhum significado, nós damos um significado emocional para aquilo. Para uns, eles dão significado de mais, para outros dão significado de menos, mas dão sempre um significado. E você já tentou não dar significado algum? Porque não tem significado. É o momento da pessoa, é a condição dela, entendeu? É um problema dela que ela vai ter que resolver energética, espiritualmente. Mas a música, ela entra nesse processo de fazer você sair desapegar-se desse monte de razões pequenas em relação ao todo, para que você simplesmente fique o tempo todo centrado em você. Nesse sentido não egóico, não vaidoso, mas centrado no seu eixo, centrado na centelha divina, compreendendo o outro muito mais profundamente na ilusão em que ele está naquele momento, na ilusão dos limites que ele tem, que ele não pode me oferecer,
E a música, ela é boa no sentido do que ela consegue fazer você se conectar a este sagrado. Essa é a música boa, porque aí ela faz você se conectar com a alegria de perdoar, com a alegria de compreender. Você olha num patamar mais alto a vida. Por isso que é fácil compreender. Para Jesus era super simples compreender a gente. Todos os amigos deles eram tortos, de marré. Ele só escolhia a galera podre, não é assim? Ruim, rústica, que não tinha nenhum polimento, não tinha cultura, tinha sentimentos agressivos. Tá aí os discípulos, que poucos deles eram mais polidos, a maior parte era mais grosseiro. Tá aí Zaqueu, que ficou amigo dele. Ele só escolhia, a galera torta, porque para ele era simples olhar de cima e falar: eu entendo você, mas eu sei que você tem muito mais. E Jesus não olhava pro torto, pro errado. Ele olhava para a essência. Ele falava: cara, eu sei que você é muito melhor que isso. Por isso que ele transformava os corações, porque ele acreditava no belo em cada um. E para nós alcançarmos esse patamar mais alto, nós temos que nos desapegar. E aí a música transcendente é aquela que causa em você uma vontade de perdoar, que causa em você uma vontade de não se conectar com esse mundo, mas de estar conectado com o mundo espiritual. Essa é a música boa. Não importa se ela é erudita, popular, se é um forró, se é um chachado, se é um... Não interessa. Interessa que ela desperte em você o nobre. Eu ontem coloquei um mantra indiano, que eu sou apaixonada. Eu não sei o que ele fala. Eu não sei de quem que ela está falando, porque são 108 nomes sagrados. Não interessa. O que ela me provoca? Compreende? Aquelas vibrações, aquele poder mântrico, ele provoca em mim uma vontade enorme de estar de bem com a vida. Isto é a música que você deve procurar. Ela não tem um estilo, ela tem aquilo que ela acessa neuroquimicamente dentro de você, provocando esses aspectos psíquicos de liberação. Entende? Ele pediu para eu ler um texto do livro dele maravilhoso. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu, pelo esforço constante, a ação soberana que no pensamento silencioso faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, faz-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Tudo está aí em vós, em torno de vós. Tudo fala, tudo vibra, o visível e o invisível. Tudo canta e celebra a glória de viver, a ebriedade de pensar, de criar, de associar-se à obra universal. Esplendores dos mares e do céu estrelado, majestade dos cimos, perfume das florestas, melodias da terra e do espaço, vozes do invisível que falam no silêncio da noite, vozes da consciência, eco da voz divina. Tudo é ensino e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar, agir. Como tudo é vibração e como tudo é vivo, todas as vezes que pensamos, que sentimos, que falamos
Ou como agimos, criamos realidades para trazer mais do mesmo, para alimentar o que já foi criado, ou para a construção de uma nova realidade. Todas as vezes que vamos fazer um processo de reeducação alimentar, inicialmente o corpo não aceita de pronto. Mas se eu souber explicar para o corpo, num diálogo terno e amoroso, o porquê eu estou mudando a alimentação e criar essa realidade no plano mental, no plano emotivo, para que o corpo possa sentir os benefícios daquilo que eu estou propondo, eu já estou com 50% da realização em pauta, criando a vivência mental, emotiva, porque através desses mecanismos eu mergulho o que eu estou criando, ou mergulho a minha consciência até o interior dos átomos, das moléculas, das células, dos tecidos, de tudo quanto eu gostaria de alimentar com a nova vibração. Quando recebemos uma ofensa, dependendo da estrutura que temos em nós, só aceitamos a ofensa porque ela vem como se fosse um elemento nutridor para uma realidade egóica e ela se torna em evidência. Quando eu decido não aceitar mais a ofensa, mas sim ofertar a outra face, eu coloco a virtude oposta em ação para a transformação da sombra em mim em luzes da compreensão, do discernimento, para essa libertação em si. Basta, inicialmente, uma boa música, porque é um estímulo de fora para dentro, é um alimento novo que nós estamos dando ao nosso psiquismo. E, ao mesmo tempo, o processo de respiração enriquecido pela música, ele vai trazendo os elementos nutridores, reordenadores para o nosso psiquismo, desde a parte mais densa da respiração física até o mundo mental, emotivo e etc. E quando vamos respirando compassadamente, intencionando a construção de uma nova realidade, o corpo vai se relaxando, ou seja, vai abrindo os espaços para que esse elemento novo possa fazer parte da minha vida num processo de integração, de incorporação para a construção dessa nova realidade. E quando eu aprendo a respirar, a relaxar, trazendo esses elementos novos para o meu psiquismo, eu aprendo a concentrar, porque eu desapego, eu não fico mais aprisionado no corpo físico, nem no mundo psicoemocional, e permitindo-me viajar ao encontro do meu sagrado, do superconsciente, do reino de Deus em mim, eu vou pacificando com a música, com a respiração, com o relaxamento, com a concentração naquilo que pretendo, e com isso eu vou me liberando para viajar ao encontro desse livro oculto em mim, para aprender a folheá-lo e receber através das intuições as novas possibilidades do vir a ser. Não é tão difícil, mas eu preciso estar presente naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ter um propósito enobrecedor e eu preciso ser fiel ao que eu propus durante o exercício. Quase de nada adianta se eu fizer um belíssimo exercício, uma belíssima proposta, se na sequência eu não cumpro o que prometi. Porque se eu transformar de um ambiente tóxico, magoado, ressentido e às vezes até odiento, num ambiente alcalino, de compaixão, de misericórdia, de tolerância, porque é isso que eu quero exercitar, porque nesses instantes eu vou trazer esse conteúdo para cá e vou transformar pelo processo de intenção, da alegria de viver, da gratidão pela vida, da esperança de melhoras, eu vou transformar o ambiente interior em alcalino, mas agora eu vou poluí-lo com os elementos tóxicos, com a música intoxicante, com os elementos tóxicos, para complicar o que eu conseguir em instantes reordenar. Então é essa atenção. Todas as vezes que vamos alimentar, eu preciso parar. Eu preciso olhar para os alimentos e ao mesmo tempo perguntar para o meu corpo, e num diálogo sincero, um diálogo honesto, ele pode desejar como ontem o meu corpo desejou, o feijão, mas no feijão tinha bacon. Eu falei, temos esse pessoal aí que nós não estamos mais aptos para trabalhá-lo com facilidade.
Então vamos ficar no Delar, que é o peixinho, é algo mais suave, quase que glicose na veia, porque é uma proteína quase pura. Ali vai ficar mais fácil, uma noite mais tranquila e etc. E quando fazemos com amor, o corpo não fica alucinado pensando no feijão com bacon e etc. Mas quando não explicamos os porquês, e ao mesmo tempo toda a essência do feijão foi colocado, e até do bacon, no peixe, só que vibracionalmente, não precisou trazer o algo denso. Isso é fácil e prático. Por isso, simples assim. Porque pode fazer com tudo. Com tudo. Exatamente tudo é vibração. Só de eu olhar para um chocolate, eu trago a vibração do chocolate para dentro do meu corpo sem trazer o chocolate. Isso é a coisa mais simples. Porque vocês viram no livro o diálogo com qualquer estágio de consciência sem verbalização. Porque é o diálogo com o sentimento. A consciência do brigadeiro, a consciência do doce X, é a mesma energia que existe em mim. Se eu falar isso eu não posso, isso aquilo não presta, tudo é Deus, tudo é amor. Agora, se nesse formato o meu corpo vai ficar viciado pela guloseima e não consegue trabalhar, eu preciso criar um formato de energia que o meu corpo consegue metabolizá-la. Porque todas as vezes que eu escolho trazer mais do mesmo, eu vou criar nêutrons, prótons, elétrons. Todas as vezes que eu quero modificar, eu acelero os prótons, ou melhor, os nêutrons, transformando o energismo já existente em prótons. A essência dos prótons em elétrons, eles em fótons. E fótons já são partículas de equilíbrios, consideradas partículas psíquicas ou amor materializado. E a partir dali, do energismo que já existe em mim, eu transmuto e transformo para a construção de novas realidades. E mediante a transformação do que eu tenho, os demais vão se achegando. Quando eu transmuto a energia do nêutron em próton, eu abro espaço para que a natureza me oferte mais nêutrons. Quando eu transmuto a energia de um próton para elétron, ele abre espaço para a promoção da energia nêutron. Quando eu transformo a energia do elétron em fóton, idem. E vou construindo novas realidades, porque a energia fóton passa a ser a consciência do próprio átomo. Então não é tão difícil. Agora eu preciso querer com sinceridade. Nós estamos tentando confeccionar 3 livrinhos dentro deste. O querer sincero vai ser o primeiro. O saber consciente e o viver coerente. Muito obrigado. Eu, na verdade, ia fazer para a doutora Mônica 3 perguntas. Você teve que estar ainda. Eu ia fazer uma para cada uma. Vou fazer. Faz sim para cada um. Uma para cada um. Então, eu gosto muito de música. Eu sou colecionador de vinil. Eu tenho mais ou menos. Não chega a 3 mil, não. Eu não conto. Antigamente eu contava. Depois. Desde jovem que eu coleciono vinil, e eu acho que música, para mim, tá? Cada um de nós somos um universo, né? Depende do meu momento. Tem dia que eu quero ouvir, sei lá, Pavarotti, música clássica, Tchaikovsky, alguma música clássica. Então, me sinto bem ouvindo a música. Tem dia que eu vou para um sertanejo, um forró, sei lá. Cada momento diferente da música. Eu não sei se isso aí, para mim, me satisfaz. Tem dia que eu estou propenso a ouvir determinada música. Então eu escolho, já antes de ligar meus aparelhos de toca vinil, já escolhi antes mentalmente qual música eu vou ouvir. É certo? Assim, não sei. Qual que é o nome do senhor? Hildebrando. Hildebrando. Eu sou igualzinho, senhor. Eu tenho uma coleção gigante de músicas, mas as músicas mais estranhas possíveis que você possa imaginar, porque eu ouço músicas do mundo inteiro.
e de todas as épocas. Então, para mim, música é o meu universo. Mas ele fala ao seu inconsciente, ele fala muito do seu momento presente. Por isso que muda. O Senhor é muito rico, entende? Psíquica e espiritualmente, isso mostra a riqueza. Eu sempre, quando estava dando aula de canto, até hoje eu costumo fazer isso, uma pergunta para os clientes: que músicas você ouve? Quanto mais reduzido o universo dessa pessoa, mais eu sei que mental e psiquicamente ela é reduzida. Sabia disso? Então, quando o Senhor me fala, eu tenho músicas de todos os tipos, isso mostra uma riqueza psíquica, um ferramental enorme para você alcançar muitos estados, para conseguir interpretar o seu momento de muitas formas e elevar tudo isso, né? Então, tem até todo um estudo de como a música veio trabalhando juntamente com o nível de pensamento e de consciência do ser humano. Assim como lá na Idade Medieval nós tínhamos músicas que elas trabalhavam com uma única voz, os cantos gregorianos, né? Eles não tinham abertura de vozes, não tinha harmonias, riquezas harmônicas, nada disso. Era uma coisa muito mono, vamos dizer assim. Representava a forma de pensar daquela época, onde a consciência conseguia alcançar os seres humanos naquele momento. Uma única religião, todo mundo falava a mesma língua, todo mundo era obediente, ninguém questionava. Aquela música tinha a ver com aquele processo de consciência. Quando veio a Revolução Francesa, as artes mudaram completamente. Os quadros que eram bidimensionais, altura, largura, eles começaram a ser tridimensionais. Eles começaram a colocar profundidade, começaram a colocar muitas cores. Por quê? Entrou a razão, a era da razão, da ciência, contrabalanceando com aquela espiritualidade ainda muito limitada e exagerada, né? Dogmática. E aí então o ser humano começou a questionar: nossa, né? A vida pode ser muito mais, tem muitas coisas que a gente está descobrindo, e o mundo realmente não é plano, é redondo. Gente, acreditem, é redondo. E tem gente que acha que não é, né? E o nível de consciência foi se tornando cada vez mais complexo, e a música renascentista veio trazendo toda essa complexidade na música, porque aí entrou o erudito, entrou milhares, dezenas de timbres de instrumentos diferentes formando orquestras. A harmonia, o campo tonal já não era modal como na época medieval, era tonal, com riquezas harmônicas, com o estabelecimento de afinações, né, no 432 naquela época, afinando todos os instrumentos. Os timbres provocam dentro da gente muitas coisas específicas, como o violino, por exemplo. O violino, ele trabalha diretamente com nosso sistema emocional de dor interna, ou de aspirações. Por isso que as músicas de violino são aquelas que vão lá no alto na frequência, porque são as aspirações espirituais mais sutis da nossa alma. O violoncelo já trabalha essas dores, que é o grave, né? O baixo. O contrabaixo trabalha as dores mais crônicas, as coisas mais de chão. E assim, a riqueza de timbres foi tamanha que nossa mente começou a trabalhar em dimensões, em um monte de dimensões. Por isso que a gente fala que música erudita tem uma grande riqueza, porque ela tem uma riqueza de timbragem. Cada timbragem movimenta áreas do cérebro específicas. Um violão, uma flauta, um violino, cada um mexe uma área específica do cérebro, e tem 60 instrumentos numa orquestra, ou seja, é riquíssimo em timbragens. As harmonias, a formação de notas, né, simultâneas, começaram a se trabalhar uma riqueza gigantesca de dissonantes, de saltos, e isso significa dentro de nós movimentos diferenciados. Então, a riqueza que o Senhor tem mostra exatamente a riqueza psíquica que o seu consciente consegue alcançar. Então, quanto mais
vasto é o nosso conhecimento e quanto mais estilos de música a gente ouve, mais rico se transforma o nosso pensamento. Temos muito mais recursos. Então, eu diria que é perfeito. Faça isso sempre. E eu tenho alguns desses vinis que para mim são relíquias, né? E aqui eu gosto mais de Douglas Fish, chama Vozes do Brasil, o canto dos pássaros do Brasil. Na Amazônia, a Mata Atlântica, aquele, não digo semanalmente, mas quase uma vez por mês eu ouço. Eu invejo a afinação dos pássaros, bandido, eles não desafinam nem um segundo. E eu fico assim, quando é que eu vou cantar desse jeito, sem desafinar absolutamente? Obrigado. Doutora Mônica, Ele quer perguntar. Mas se explica para ela que ele dança 5, 6 horas sem parar. Adora dançar. É a música. Então, a filha mais velha é sua xará, sua Mônica. Então, eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas, mas eu não sei. Eu acho que vou fazer aqui. O átomo, no grego, quer dizer indivisível, né? Então, a senhora comentou bastante sobre o átomo, sobre células, moléculas, né? E eu gostaria de saber, existe ainda a possibilidade de achar mais coisas, porque o César Lattes, esse cientista extraordinário brasileiro, ele descobriu um chamado mesopróton dentro do átomo, é isso? Eu li alguma coisa muito superficial sobre isso aí. Tem várias partículas hoje subatômicas, então já dividiram o átomo. Então o átomo não é divisível. A gente ainda vai caminhar, ainda vai mais longe, isso vai mais longe ainda. Ah, tá. Então foi curta, tenho que fazer a outra então. E você falou sobre a luminosidade que nós temos, a luz, nós somos luz. É alguma coisa como nós chamamos de aura? A aura a aura é um campo de energia, é lógico que ela é luminosa, lógico, tudo aquilo que a gente vê, ele emite uma luz. O senhor emite luz, senão eu não poderia vê-lo. Eu estou emitindo, senão o senhor, quer dizer, na verdade o nosso corpo absorve e reflete, e é o que excita a sua retina para o seu nervo óptico compor uma imagem no seu cérebro. Então todos nós estamos, como se a gente recebesse e passasse um determinado grau de energia, tá? Porque a luz visível é o que faz visível alguma coisa acontecer. Se tivesse tudo no escuro, se não tiver luz nenhuma, o senhor não vê nada. E ele pode estar lotado de pessoas, não é? Então o senhor precisa ter essa reflexão luminosa para a gente poder enxergar. No sentido assim, tudo aquilo que a gente faz que gera um movimento pró-bem maior, é claro que ele vai liberar fótons, até não dizer mais. O amor que uma mãe olha para um filho, porque o amor incondicional que a gente tem aqui nesse planeta é dos pais para o filho. É um amor incondicional. De outra forma, mais um amor de apego, um amor de posse. Mas um pai e um filho olham para o filho com aquele amor incondicional mesmo. O filho pode aprontar o que acontecer, ele vai continuar amando, dentro de uma característica normal, que a gente não pode generalizar, porque tudo nada pode ser generalizado aqui na Terra, né? Agora, nós somos capazes sim de emitir luz. Nós não somos seres de luz? Não. O que é um ser de luz? É aquele que emite fóton, pensou, falou blum. Só sai a coisa certa, harmônica, elevada, com uma frequência mais alta. Mas nós também temos momentos em que nós emitimos nos sentimentos elevados, na ação do bem, naquilo que se reflete o amor divino, a gente está emitindo fóton sim. Está emitindo luz, sem dúvida nenhuma. Uhum. E o pouco que eu sei é que conforme a nossa situação está nervosa, que a cor muda da nossa aura. A aura muda. Porque nós temos 2 auras, né? A gente tem a aura externa, que é a compilação de tudo que nós somos, e nós temos a aura interna, que é o hoje, é o momento atual. Então, esse espaço que existe entre as auras é chamado de campo de repercussão mental. Quanto maior é esse espaço, quer dizer, mais distantes estão as auras, menor é a nossa defesa para aquilo que não é positivo. Você entendeu? É aquilo que eu falei da gente estar no metrô de São Paulo, né? O senhor está apaixonado, o senhor viu o passarinho verde, o senhor está ouvindo o seu CD lá, seu disco dos cantos do Brasil, o senhor está elevado. Nós pode estar todo mundo do seu lado morrendo com gripe, o seu campo está protegendo o senhor. Mas se o senhor estiver mal e alguém tossir na sé, o senhor pega aqui. É a defesa, nós perdemos a defesa, né? Então, essa aura, esse volume que a gente vê, essa luminosidade em torno das pessoas, normalmente é a reflexão da aura interna, que a aura externa ela fica mais distante um pouco. Para aquela evidência, o senhor pode ver. Normalmente, a maioria dos humanos
Porque assim, a gente tem que separar paranormalidade de mediunidade. A paranormalidade é gene, é DNA, é genética, faz parte do animal superior e do homem, e ela é a capacidade de sorver multidimensionalmente sem atuação de um operador desencarnado. Isso é paranormalidade. A mediunidade, o senhor tem faculdades mediúnicas, mas o senhor depende de um operador desencarnado ou encarnado para se realizar o fenômeno. Também é genético, mas fisiologicamente existem algumas diferenças. A clarividência é paranormalidade. O senhor olha e o senhor vê. Então, se eu estou olhando para o senhor, eu estou vendo a aura do senhor, eu vejo uma luminosidade em volta do senhor, eu estou vendo a sua aura interna. É uma luminosidade. Eu não tenho capacidade de ver colorido. Tem outras pessoas que têm uma clarividência muito melhor que a minha, que veem colorido. Eu só consigo ver a luminosidade. Mas eu já fico feliz de ver a luminosidade. O senhor entendeu? Isso é o meu corpo que produz, é a minha capacidade inerente, que é a paranormalidade. Agora, se houver um espírito aqui que atuar sobre a minha pineal para que eu veja, aí é mediunidade. Então, a aura é um campo de força. Você lembra do Perdidos no Espaço? O Júpiter 2, que tinha aquele campo de força que nunca funcionava. A nossa aura é mais ou menos isso. A gente é que faz ela funcionar ou não. Tá? Okay. Muito obrigado. Bom dia. Ontem foi falado sobre o Alzheimer, né? Que a música pode ajudar. Eu gostaria de saber quais seriam os estilos da música para ajudar no tratamento do Alzheimer e se para depressão também ajuda. E quais seriam o estilo de música? Para tudo, tá? Eu citei o Alzheimer porque ele é muito vivo nos tratamentos hoje. A música, ela conta a nossa história. Então, quando nós falamos em Alzheimer, falamos de pessoas que perdem as memórias recentes, mas mantêm as memórias antigas, porque são áreas mais da memória recente que são as primeiras a serem perdidas. Se você cantar uma música para uma pessoa de 70 anos, e se você cantar Dorival Caymmi, ou se você tocar, né, músicas de Tom Jobim, ou as músicas que eram da época daquela pessoa, automaticamente isso vai incentivar as áreas cerebrais dela, os neurônios da memória, para que ela se recupere ou recupere memórias da história dela. Não se sabe porquê, mas a música ela consegue recuperar memórias com uma facilidade absurda. Muito mais do que você tentar falar, lembra daquela época e não sei o quê. A música automaticamente ela traz todos os tipos de memória. Nós temos memórias de todos os sentidos. Memória visual, auditiva, do paladar, do cheiro, do tato, né, da temperatura, do ambiente, o que acontecia, de todas as emoções que estavam naquele momento presentes. Nós temos muitas memórias e a música traz todas elas, une todas as memórias sensoriais ao mesmo tempo. E somado a isso, a história, ou seja, as informações e as emoções que compunham aquele momento. Então ela tem uma capacidade de trazer tudo simultaneamente. Por exemplo, tem alguma música sua da sua infância que você adorava? Qual? Meu pai tocava muito cavaquinho, né? Sim. Então ele cantava muito, como é que eu vou falar? Samba, tem muito letra de samba aqui. Letra de samba, seu pai tocava no cavaquinho. Nossa Senhora também, ele pediava no cavaquinho. Então assim, se aparecesse um disco que tocasse agora, cavaquinho, com a música Nossa Senhora, o que ia acontecer dentro de você? Não é? Você ia trazer a imagem do seu pai, ia trazer o lugar que você estava, o cheiro, né, a emoção, a saudade e tudo que envolvia. Então olha o poder de trazer memórias, de evocar de dentro de nós, de convocar de dentro de nós todas essas memórias.
E isso funciona para o Alzheimer. Se você quiser incentivar esses neurônios, continuar trabalhando, e não só, mas fazendo a pessoa sair da apatia, porque o Alzheimer traz uma apatia muito grande, uma depressão que vem junto com ela, muito séria. Então, se você traz a história da pessoa, ela começa a se ver, a se identificar, essa sou eu, essa é a minha história, essa é a minha família, esse foi um momento importante da minha vida. Então você vai trazendo e trabalhando, faz a pessoa cantar, trabalhar os neurônios, porque cantar significa trabalhar os dois hemisférios, esquerdo e direito. Existe um corpo caloso entre os hemisférios que une. Aqui o esquerdo trabalha com a letra, né, o português ou a língua que está se falando, a métrica, porque existe uma métrica para você falar, né? Existe um compasso, um ritmo. Aqui do lado direito você já vai trabalhar toda a parte espacial abstrata, todas as sensações, todas as memórias que estão sendo convocadas, a ligação com aqueles sentimentos. Então você começa a fazer as duas áreas trabalharem o tempo todo. E quando você une os dois hemisférios, você está otimizando o uso do cérebro. Então você está incentivando novos neurônios, incentivando novas conexões. Por isso que ela é importante para uma depressão, é importante para um Alzheimer, é importante para todos os processos de luto, todos os processos que nós vivenciamos. Entendeu? Então eu sempre digo, não existe a música específica, existe a história. Existe a nota que a pessoa vibra, como o Hildebrando falou, hoje eu vibro isso, então hoje vou ouvir isso. Eu sou assim, eu seleciono o que eu quero ouvir, e tem dias que quem está do meu lado não suporta o que eu ouço no meu repertório, porque ele está refletindo só a minha história, não a história de todos, compreende? Isso é importante respeitar, a história da pessoa, o momento dela, o estágio de consciência em que ela está. Para que ela possa almejar coisas melhores, ela precisa processar o momento dela, sabe? Não é a mesma coisa que uma pessoa de luto, você vai e coloca um baita sambão para a pessoa dançar. Não, ela precisa processar o luto. Você precisa respeitar aquele momento e aí devagarzinho ir alcançando outros estados, né? Então não existe a música melhor. Mas eu sugiro que músicas eruditas, principalmente as mais suaves, de Bach, de Beethoven, sejam as músicas de fundo, porque elas têm uma riqueza harmônica, uma riqueza melódica que fala diretamente ao espírito. Então, de forma inconsciente, já vai estar trabalhando o espírito. E depois, em alguns momentos, coloque as músicas que ela canta, que faz parte da história dela, que faz parte do momento em que ela está vivenciando. Compreende? Então mescle as coisas. Eu acho que essa riqueza é a maior sacada da música. Seu filho ouve só funk, você está bravo por causa disso, não adianta lutar contra. Acontece. Você vai e fala assim, ok, você ouve, mas você vai ouvir também o que eu tenho que te passar. Negocie. Então você ouve seu funk em algum momento do dia, mas não vai ser o dia todo, não. É negociação. Agora você vai ouvir essa música aqui. Coloque uma música de fundo suave, dependendo do estilo da família, da casa, enfim. Vá sondando esses meios, né? Pela riqueza musical tem 1000 tipos. Você pode tentar de tudo, né? E isso é importante. Eu com a hipnose eu vou tentando vários sons. Vários, do mundo inteiro, até você sentir qual que tem a ver com a história daquela pessoa, né? Então faça isso, sempre mescle, tá? Só acrescentando ainda ao Alzheimer, a pessoa normalmente perdeu o sentido, perdeu a alegria de viver. Ela não quer nem lembrar do seu passado e nem quer saber do vir a ser. Então, enquanto as músicas que ela gostava recobram a sua memória do já vivenciado, as músicas superiores
faz com que ela acesse o seu superconsciente para a construção de novas realidades, ou seja, para buscar as forças e estímulos. E uma coisa, quando o filho não quer ouvir, nós colocamos na cenoura, na batatinha, porque eu faço a comida embalado pela música e a memória vibracional da música grava-se nos alimentos e queiram eles ou não, vão ouvir as propostas estímulos. Isso são fatos. Então tem muitas as possibilidades, porque a consciência perdeu de forma tamanha o motivo para viver a alegria, os estímulos, que simplesmente ela se vai, fica alguns secretários cuidando do corpo. Agora eu preciso evocá-la de volta, como nós fazemos, convocá-la para a reassumir e com objetivos enobrecedores, como fazemos com os autistas. Ele não quer assumir por um processo de orgulho, medo de fracassar outra vez, ou por uma covardia moral, que são as duas bases fundamentais. Agora, se eu crio estímulos, como o Dr. Sérgio Thyssen faz, recupera 80% dos autistas. Eles reassumem o seu projeto de vida, assim como quem está com Alzheimer e com Parkinson. A pessoa com Parkinson, ela vai desistindo, porque não enfrenta as situações que aparecem, vai criando tremores, vai enrijecendo os músculos, porque ela não quer caminhar pela direção que precisa caminhar. Por isso, tanto Parkinson, quanto Alzheimer, quanto derrames cerebrais e até no caso do autismo, se soubermos fazer a terapêutica, nós resolvemos a maior parte dos casos criando forças que estimulam esses seres a recobrar as suas memórias e ao mesmo tempo a construção de novas realidades, ou seja, dar a eles um motivo para viver. E viver com alegria, com gratidão, com esperança. Viver com qualidade de vida. Bom dia. Eu queria, na verdade, uma ajuda de vocês para arrumar o raciocínio que eu tenho que fazer e eu não estou sabendo. Dados os desequilíbrios, né, de nós, seres imperfeitos, a gente acaba gerando algumas doenças no corpo físico, né? Foi o que aconteceu comigo. Então faz 2 anos que eu recebi esse pacotinho, mas a gente estuda o Espiritismo e sabe que Deus é justo, que Deus é bom e que só nos dá aquilo que a gente precisa, né? Tudo que acontece com a gente é para o bem. E então nesses 2 anos eu não consegui saber como conversar com Deus sobre isso, porque eu me acho tão abençoada em tantos aspectos na vida, eu tenho tão poucos problemas, que parece que eu não tenho o direito de, numa oração, por exemplo, pedir para Ele, né, o que eu faço com esse assunto especificamente. Já que Ele veio para o meu bem, né, já que Ele veio para me dar uma sacudida, para puxar o freio de mão, para mudar algumas coisas no meu jeito de ser e tal. Então, como é que é isso? A gente vai no médico, né, para curar essa parte física, mas parece que eu tenho um papel importante nisso também, mas estou com dificuldade de saber, né, eu sou tão grata por tantas coisas, por que eu vou me incomodar com isso que chegou para mim? Ele tinha que ter chegado, veio, era para mim. Como que eu lido com isso? É o próximo seminário, será? Vamos lá. Obrigado, querido. Em primeiro lugar, entender a própria oração. Porque no passado era pedir e obtereis. Como se você pedisse já. Buscai e achareis. Estava escondido em algum lugar, se achou, toma posse. Batei e abri-se-vos-á. Mas parece que Kardec deu uma nova conformação. Louvar, pedir e agradecer. Mas como Kardec não disse a última palavra, e Emmanuel, Joana de Ângeles, Miramês resolveram avançar um tanto mais. E começa com Emmanuel. Meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. E ele narra, não tem como louvar a Deus se não for na ação. Porque ele trabalha sempre. O nosso mestre, modelo e guia, idem. E nós precisamos trabalhar por nossa vez. Aí fica a próxima parte, então, pedir.
normalmente pedindo bênçãos. É o que começamos a oração. E bênçãos para Emmanuel e Ramatiz são oportunidades de trabalho no bem. Então eu posso pedir oportunidade de trabalho no bem e trabalhar lado a lado com quem trabalha sempre. Aí só ficou agradecer. Que para Joana de Ângeles, se um grão de trigo quiser agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar em pão. Ou seja, trabalho, trabalho, trabalho. Então, se a vida lhe ofertou oportunidades de transformar o que normalmente colocamos embaixo do tapete, quando a medida entorna o mata-borrão que o corpo traz para que possamos transformar as aparentes sombras em luz, faça a sua parte, se apresentando, como eu disse ontem, duas coisas que até há pouco tempo eu não entendia. O que queres que eu te faça em relação a tudo, ou o que queres que eu faça em relação a mim mesmo que eu deixei de fazer. Como eu disse a vocês, o meu objetivo, ante estas possibilidades, e acessando através da música, do relaxamento, da respiração, da meditação, a minha própria consciência, eu já tinha minha pauta. E é coisa básica, mas para outros pode não ser. Eu quero ser mais pacífico em relação a todas as agressões que eu receber. Eu quero ser mais sereno diante das mais complicadas ou complexas perturbações, permanecer sereno. E eu quero ser mais saudável, mas eu preciso estudar o que é harmônico para manter a saúde do meu corpo físico, o que é a necessidade real dele, assim o que eu preciso para alimentar o meu emocional e promovê-lo também, o mental ou todas as áreas do ser e do saber. E ao mesmo tempo eu quero ser mais feliz, porque a felicidade para mim nasce da consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Então não se acha indigna de não merecer a oportunidade de trabalhar. A dor, com todo respeito a quem assim pensa, porque Joana de Ângeles pensava que dor era bênção, e Deus a enviava somente aos seus eleitos. Ela foi desenvolvendo o seu pensamento e na atualidade ela narra na obra Plenitude. Quem escolheu o amor como única razão do seu existir, não precisa da dor para evoluir. Porque na maioria das vezes, quando estamos doloridos, a gente mais se revolta e complica a nossa vida do que evolui de fato, se apresentássemos para tal. Isso é tão fantástico quando nós escolhemos viver assim, porque todo o processo de degenerescência óssea, no caso da coluna vertebral, que antes só de pensar na situação doía até a alma, eu não senti dor alguma. E não tenho a dor como um mecanismo de evolução. Tenho o discernimento e a ação consciência daquilo que eu estou fazendo, para que eu possa fazer agora, de forma que eu transforme o ontem e construa o amanhã. Então eu não vou ficar brigando com o meu passado, e nem ansioso pelo futuro. Vivo consciente no agora, fazendo o que me é permitido, fazendo o máximo do mínimo, para que esse passado transforme-se e para que esse futuro floresça. Bom dia, sou Miguel, eu também sou professor da UFGD e sou professor da Faculdade de Educação. E uma das coisas, eu tenho lido ultimamente as obras de Jung. E Jung, ele escreve uma obra chamada Tipos Psicológicos, e nesse tipo psicológico ele trabalha lá as funções psíquicas, o intelecto, o sentimento, o corpo e a intuição. E ele vai falar que todas as funções são importantes, mas que a intuição acaba sendo a mais importante, porque ela acaba equilibrando todas as outras.
E aí dentro da universidade eu estou em conflito existencial, né? Porque a universidade ela privilegia o intelecto, ela privilegia o entendimento. E o paradigma de educação vigente desde o século XVI é privilegiar o entendimento, o discurso e tudo mais. Por conta disso, nós temos aí toda a falência da ética, né? Porque parece que o discurso, o entendimento sem a compreensão, que é os sentimentos, não nos possibilita uma atitude, né? Então, na Grécia Antiga, eles misturavam essas duas coisas, né? E agora a gente tem, parece que uma separação muito grande entre teoria e prática. E toda tentativa de um projeto de educação que comece a dar uma importância especial para os sentimentos e para a intuição, isso não é científico. Então, se não é científico, acaba se tornando, não está no modelo vigente. Então, é um trabalho de nadar contra a corrente, né? Mas eu gostaria que vocês colocassem um pouquinho, porque Jung também fala que no fundo já somos completos, só nos basta reconhecer. E por fim, que o melhor trabalho social e político que alguém pode fazer é parar de projetar as suas sombras nos outros, né? Então, como a gente de repente começar a caminhar para essa mudança de paradigma, para um novo paradigma que de fato retome aí o psi e principalmente caminhando para a intuição. Miguel, esse assunto é bem vasto quando a gente fala em educação, mas o que Jung está falando é justamente dos níveis de consciência, dos estados de consciência e do processo evolutivo dentro desses estágios. Para a educação é óbvio que o objetivo maior é a evolução do ser, é ele se tornar pleno. É a partir do que Jung fala sobre self, partir do ego para o self, da integração do ego, momento presente, terceira dimensão, para se unir ao self, o todo, o ser íntegro e integrado. Quando nós temos um self muito limitado, que é o ego, a gente projeta no outro o nosso problema, porque a gente não consegue ter uma visão muito ampla de quem se é, né, do nível em que você está, como você age, o que você realmente está fazendo. Então, para que a gente consiga se identificar, a gente tem que olhar para o outro. E aí no outro a gente vê aquilo que nos identifica, que é parecido com a gente, são as pessoas que a gente gosta, né, afins. E também a gente vê no outro aquilo que a gente odeia ver, que não vê na gente mesmo, mas que vê no outro. Então aí a gente se afasta dessas pessoas que a gente não gosta. Então a gente acaba sempre se projetando muito no outro, tanto no amor quanto no ódio, né, na união e na separação. Então esse processo de ser muito limitado, justamente a educação deveria entrar aí, de ampliar esse ego, de conseguir fazê-lo se integrar com o self, com o todo, vendo-se ou se conhecendo. Esse é o único processo que realmente fala de educação, né? E educere, que fala do latim, é justamente isso, é tirar de dentro. Educar significa tirar de dentro, ou seja, acessar a sua própria divindade, acessar a sua perfeição que já existe dentro de você. Isso é educar. Mas hoje a discussão dos professores é justamente essa. Não, a gente não educa, a gente informa, né? Então eles vão lá dar um monte de conteúdos para fazer o que eles acham que é o papel deles. E eles estão indo contra a própria palavra da essência da educação, que é tirar de dentro, né? É transformar aquele ser, é fazer ele acessar muito mais dele mesmo. E hoje, não pense você que tem pouca gente falando disso, tem muita gente falando sobre isso.
E tem muitas escolas com propostas completamente novas. Está aí o livro da Mônica, de crianças índigo e cristais, de um estudo da educação novo. Hoje tem muita gente pensando diferente e montando esquemas diferentes e didáticas diferentes para isso. Já tem obras fantásticas. Você conhece Dora Encontre? Então, procure sobre a transformação, a educação e transformação da sociedade da Dora Encontre, e lá ela cita várias obras que já são modelo para uma nova educação. São novas propostas. Então tem muita gente falando, só que o processo é lento, e você vai encontrar essas barreiras dando a sua aula, é óbvio, mas o que eu noto dando aula é o seguinte: quando você dá uma aula com uma dinâmica completamente diferente, mais prática, ou que faça relações com a vida das pessoas, eu não sei qual que é a sua matéria. Nossa, pegou pesado. Porque, então, justamente o eixo está na filosofia, é um pensar importantíssimo, de você questionar a vida e o dia a dia das pessoas. Então, quanto mais você conseguir trazer esses filósofos para a prática, ou seja, quando você vai estudar Descartes e você começa a colocar sobre a dualidade, né? Que é o que ele chegou a falar muito sobre a dualidade, o sistema de corpo separado de mente, espírito separado do corpo. Se você conseguir colocar aspectos práticos em cima dessas reflexões, você vai ter muito mais sucesso em decorar o que é uma filosofia ou aprender a pensar a respeito. Então, tem muito do professor se preparar para essa didática, porque a gente tem muitos anseios, mas a prática não é tão simples assim. Você vai precisar pegar o conteúdo daquele mundo do seu aluno, da cultura daquele povo, né? Porque o Brasil é gigantesco e cada lugar tem a sua história, para que aquilo se torne prático. Então, isso é um modo de pensar completamente diferente de aula, mas também possível de se passar conteúdo. Só que você vai ter uma briga brava, hein? Não tem como, por enquanto não tem como, mas você pode começar a introduzir muitos aspectos do questionar, do racionalizar, do ir mais fundo, né, de aprender a pensar, porque hoje as pessoas simplesmente esqueceram de pensar, né? O sistema de ensino não está sendo construído para as pessoas pensarem, ou aprenderem a pensar e construir o seu mundo. Elas estão aprendendo a ser automáticas, a ter uma informação básica e só. Mas a sua matéria não, a sua matéria é para pensar, para aprender a pensar, aprender a construir linhas de raciocínio mais complexas, né? Então, assim, eu diria que a sua área é essencial para transformar a sociedade, essencial, né? Para criar pensadores. Mas tem muitas obras muito legais que você pode pegar, e a Dora Encontre, eu sei porque ela tem uma bibliografia gigante que você pode também estar trabalhando para construir esse novo processo educacional para o espírito, na era do espírito. Eu acho que você não tem que se preocupar da quase ignorância dos 7,7 bilhões de encarnados atuais sobre ética. Nós estamos num momento de transição e o volume de espíritos encarnados que não tem um horizonte muito vasto é muito grande. E é natural que seja assim, né? Porque é a chance desses espíritos de darem seu salto quântico e ficarem num planeta de regeneração, participarem da construção do planeta de regeneração, ao invés de caminharem para o exílio. Então é normal. Infelizmente, a deformação moral, porque existe uma diferença entre moral e ética, óbvio, você sabe disso. Moral é o costume. Para nós ocidentais o suicídio é errado, para os orientais, para os japoneses, o suicídio é moralmente correto. É o harakiri, concorda? Agora a ética não, a ética é universal, não importa em que planeta você esteja, o viés é o mesmo, porque a ética vem da lei cósmica, né?
Então, é claro que quando a gente fica mais próximo de uma mudança, você tem um volume maior de espíritos de diferentes escolas. Eu não estou falando de inteligência racional, estou falando das 3 inteligências, porque neste momento são as 3 que estão sendo convidadas a se desenvolverem. É natural que você tenha um afastamento da ética. Além disso, nós estamos hoje imersos numa mídia totalmente deformadora de opiniões, né? De professores que deformam os seus alunos de acordo com aquilo que eles já foram deformados. Então é uma coisa que, caminhando assim, eu tenho cá comigo que nós vamos readquirir sentido ético talvez dentro do próximo século. Hoje eu acho pouco provável que nós falemos de ética. Eu tenho 150 médicos que trabalham sobre a minha coordenação. A maioria deles está abaixo de 40 anos. E eu brincando com eles, já falei, você define ética para mim? Ninguém soube definir ética. Então perdeu. Agora é uma questão de retomada. E a retomada passa obrigatoriamente pela educação da criança. A criança tem que começar a receber o entendimento do que é um comportamento ético. E essas crianças que chegaram a partir do ano 2000 têm muito mais capacidade moral de entender ética e se portarem de uma forma melhor, porque eles são espíritos de uma escola já diferenciada em relação ao nosso. Mas é nessas crianças que a gente tem que investir para que o planeta inteiro sofra uma retomada da evolução pela ética, entendeu? Sebastião, só um minutinho, ela vai só complementar uma coisa. Eu só quero ilustrar uma coisa. Eu faço parte da educação infantil do município e nós estamos com uma proposta nova, o Brasil, não só nós aqui de Dourados, da educação infantil, que é justamente essa, a de indagar, sabe, a de estimular a criança a mudar totalmente o paradigma da nossa educação. E nós estamos começando pela educação infantil. Não está sendo fácil, porque nós estamos encontrando resistência, mas em contrapartida nós estamos, né, nós estamos encontrando assim muito apoio e assim é como se fosse uma alavanca, assim, não tem jeito, porque as crianças elas não querem mais o que está posto aí, essa nova geração. Ou você faz do jeito que tem que ser feito, ou o professor vai morrer estressado. Então nós temos que rever tudo isso, e é essa a nova proposta. Nós temos uma equipe, pelo menos aqui em Dourados, uma equipe muito boa. Parece que a espiritualidade conspira a favor para nós mudarmos esse cenário. Acho que nós já vamos finalizar o nosso momento dessa manhã. Só gostaria de lembrar que ela falou da educação infantil. Ela já está recebendo um produto pronto e desqualificado, infelizmente, despreparada para receber o que vocês precisam apertar. Se orientarmos os pais ou os futuros pais a como gestar os seus filhos, nós podemos mudar o cenário. Porque durante a concepção mental, no instante inicial, conforme o Dr. Deepak Chopra, quando eu começo de fato a gestar o DNA perispirítico e também físico para o futuro corpo, eu já começo a gravar nesse material, como pai, como mãe, o que penso, sinto, falo e faço. Se eu sou um ser como o nosso arcanjo Miguel, tem um arcanjo dentro dele, não tem? Ele que... Então, se começarmos os pais a trabalhar a intuição, que é a essência do superconsciente, o amor incondicional, para qualificar os sentimentos que vão, ao mesmo tempo, reordenar o campo racional para refletir no mundo psicofísico e emocional, nós vamos, pela possibilidade de ensinar durante a gestação do corpo físico, onde o espírito aprende 10.000 vezes a mais do que depois que nasce, mudar o cenário em dias vindouros. E quando eu estou fazendo isso com um único filho que estou gestando, eu estou fazendo com todos os filhos gestados e os que estão em vias de gestação. E após o nascimento, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira,
além de ser doutor e mestre em psiquiatria, neurocirurgião, professor de medicina, espírita e etc., e pai, ele narra que se ensinarmos aos nossos filhos de 0 a 3 anos só sobre Deus, na visão cósmica, e trabalho, porque ele trabalha sempre, pode soltar a partir dos 3 anos que eles não errarão o caminho. Muito obrigado, muita paz. Bom, então, para encerrar essa nossa primeira parte, como nossa prece de encerramento, agora deu certo ali o aparelho e a Margarete Áquila vai nos presentear com uma música. Quem conseguiu foi o Frank. Quem conseguiu foi o Frank, não foi ela. Nossa, hoje eles estão querendo acabar com a minha autoestima. Mas tudo bem. Entendi. Tudo é possível aquele que crê. Vocês vão ver até o final do dia. Vamos lá. Então vamos cantar juntos esse saber. Esse saber profundo dos caminhos que nos são apresentados pela vida, de entender a lição e de ir transformando dentro de nós pela vontade, pelo reto querer, pelo profundo querer. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Vocês? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. E só precisamos disso. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E como disse, lembrou muito bem Sebastião, Joana de Ângeles disse: se eu de fato escolher o amor como meu caminho, está tudo resolvido. Quanto eu escolho o amor na minha vida? Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si
carrego o dom de ser capaz. De quê? De ser feliz. Então, muito obrigada a Margarete, a Mônica, ao Sebastião, e nós retornamos então às 14 horas em ponto sob as bênçãos divinas e toda essa pleiade que está conosco. Um bom almoço a todos, até daqui a pouco. Rádio Portal da Luz.